Hoje, para quem não sabe, esse domingo representa o início da semana mais importante na história do cristianismo, na história do povo judeu, inclusive, pré-cristianismo. A história do povo de Deus, na história do povo de Deus, judeus e cristãos, esta semana é a semana mais importante do ano. Às vezes a gente fica aguardando, né? Eu sei que muitos trabalham, têm suas atividades, às vezes aguardam um feriado para poder fazer alguma coisa diferente. A gente tem outros feriados no ano, irmãos. Mas esse, você tem que entender que é importante. É o momento em que nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus. Nós vamos iniciar a semana, hoje, domingo, com o que aconteceu com Jesus naquele domingo. A gente sabe que Jesus, ele não foi crucificado exatamente na sexta-feira. Ele morreu, ele foi condenado, ele foi preso, julgado, condenado na quinta-feira. Na sexta-feira ele já estava morto. A paixão de Cristo, dizem, a sexta-feira é chamada de sexta-feira da paixão, porque é quando a treva chega à terra. Com a morte de Jesus, as luzes se apagam e acontece aquilo que muitas pessoas da época temiam. Como vamos ficar sem o mestre agora? Só que Jesus já havia falado com eles algumas vezes, com seus discípulos, que aquilo iria acontecer e que ele, depois de 3 dias, voltaria. Mas os discípulos não entendiam muito bem, eles não discerniam espiritualmente o que aquilo significava, tá? E ele começa essa semana, anterior a essa semana, perdão, ele começa fazendo algumas coisas, uma caminhada, onde você, quando começa a ler lá em Mateus, a partir do versículo capítulo 10 em diante, você vai ver Jesus já se aprontando para ir para o matadouro. Ele já sabia que a hora dele estava chegando. Então ele estava caminhando, ele estava em outras cidades, pregando a palavra do Senhor, curando as pessoas, ministrando sobre as pessoas, ajudando as pessoas. Mas quando chegou o momento, ele se direcionou para Jerusalém, que é onde ele sabia que tudo iria acontecer. Então ele começa a sua caminhada para Jerusalém, e você vai ver nessa caminhada, ele realizando ainda muitas coisas, muitos milagres, muitas parábolas ele conta por onde ele vai passando. Naqueles dias de caminhada, você vai ler nesses capítulos: e a caminho de Jerusalém, e a caminho de Jerusalém, e a caminho de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus tinha um objetivo: chegar em Jerusalém naquele momento. Por que naquele momento? Porque estava se aproximando uma grande festa que é a maior festa do mundo judaico-cristão, que é a Páscoa. Não é o Natal, irmãos. O Natal é uma data simbólica, que na verdade não é o momento, não é a data que representa o nascimento de Jesus. Ela foi escolhida em outro momento, eu explico para vocês por que essa data de 25 de dezembro foi escolhida para representar o nascimento de Jesus, mas não foi naquele momento ali. Já a Páscoa não. A Páscoa era uma festa que já existia. Então Jesus estava caminhando para Jerusalém, porque os judeus todos caminhavam para aquela grande cidade, que era a cidade da época, a grande cidade da época. Eles caminhavam para lá, para poder celebrar a Páscoa, naquele momento. Então Jesus, sabendo que aquele lugar estaria repleto de pessoas, ele já tinha entendido que seria naquele momento em que ele seria morto pelos seus. Mas como eu disse, tudo começa nesse domingo que antecede a crucificação. O domingo posterior à crucificação é o domingo da ressurreição, é o domingo da Páscoa, é o domingo da vida, que já adianto para vocês, será no próximo domingo, aqui em Graça e Justiça. Coloque na sua agenda, não falte de maneira nenhuma. Teremos um grande evento aqui, um grande culto, teremos uma peça e teremos uma mensagem voltada especificamente para esse momento da Páscoa. E se eu fosse você, eu não deixava de vir. Só lembrando para os irmãos que o culto começa às 19 horas, tá, irmãos? 19 horas, teremos muitas atividades domingo que vem. Então é importante que você esteja aqui às 19 horas para conseguir acompanhar tudo desde o início. Mas voltando, nesse domingo, eu já fui católico. Eu fui católico durante muito tempo. Católico praticante mesmo. Já falei isso aqui na igreja, né? Eu por pouco não fui padre, tá, irmãos? Hoje eu estou aqui pastor, mas por pouquinho não era padre, tá? Tenho amigos, padres, enfim. E durante a minha estada lá naquela época, né,
nesse domingo que antecede a Páscoa, é uma data importante para a Igreja Católica, e a Igreja Católica deu um nome para esse domingo que muitas pessoas usam. Hoje eu falei com o Angelito de manhã, inclusive, que na oração dele ele usou essa expressão, que é uma expressão da Igreja Católica, que é o Domingo de Ramos. Eu me lembro que eu ia para a igreja, eu e todo mundo que ia naquela época, a gente cortava uma planta de casa assim, na maioria das vezes era uma palmeirinha, um coqueirinho, a gente carregava, cada um levava da sua casa e levava para a igreja, aquela palmeira, aquela planta na mão, por isso que era chamado Domingo de Ramos, a gente levava cada um ramo de uma planta verde. Por que se fazia isso? Agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia ou acompanhar na tela, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 28. Você vai deixar aberto aí, ou vai acompanhar na tela. Enquanto o texto está ali, olha para cá mais um pouquinho. Nessa semana nós vamos fazer uma semana diferente. Nós vamos ter atividade todos os dias. Aonde, pastor? Aqui na igreja? Não. Nós vamos ter atividade segunda, terça e quarta, culto online, durante 1 hora, segunda, terça e quarta, sempre de 20 às 21 horas. Depois a gente vai colocar no link lá no grupo, é o grupo da igreja, tá no Facebook, no YouTube, o canal da igreja no YouTube. Vamos replicar esse link durante a semana, para que você possa da sua casa acompanhar. E eu quero pedir a você que pelo menos durante 1 horinha só, dessa semana, nesse horário, a gente possa estar juntos, voltados para ouvir essa mensagem. Por quê? A Bíblia, ela traz com muitos detalhes tudo o que aconteceu durante essa semana. Eu estou começando hoje aqui, Domingo de Ramos. Nesse domingo, o domingo da entrada triunfal de Jesus, a gente vai ler isso ali, e vai terminar no domingo de Páscoa. Mas a Bíblia, ela relata tudo o que aconteceu em cada um dos dias. O que aconteceu, eu tenho até aqui anotado, vou dar uns spoilers para vocês, do que nós vamos falar durante a semana. Hoje é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na segunda-feira, Jesus purifica o templo. Também nesse dia, na segunda-feira, caminhando ainda, que ele amaldiçoa aquela figueira que vocês conhecem muito bem. Na terça-feira, Jesus ele prega no templo. Na terça-feira, ele é ungido também em Betânia. Na quarta-feira, começam as conspirações contra Jesus, porque Jesus ele estava escapando de ser preso, mas ele sabia que esse momento ia chegar. Então ele só não se permitiu ser preso antes, porque ele tinha uma missão a cumprir. Mas quando ele retorna para Jerusalém, o objetivo é esse, é ser preso para ser crucificado. E na quarta-feira é que a Bíblia começa a nos relatar como que aqueles homens da lei, os judeus da lei, juntamente com os romanos, começam a tramar para capturar Jesus. Isso vai ser a mensagem de quarta-feira. E na quinta-feira, irmãos, estaremos aqui na igreja. Na quinta-feira, Jesus celebra a última ceia. E nós vamos celebrar a ceia aqui também na quinta-feira que vem. A grande ceia, a última ceia que Jesus ministrou na terra, aconteceu na quinta-feira anterior à sua morte. Na verdade, foi no dia da sua morte. Jesus ministra a ceia pela manhã, e à noite ele é preso, condenado e morre. Então, é um dia importante, é importante que você esteja aqui. Então, segunda, terça e quarta em casa, de 8 às 9, 20 às 21, e na quinta-feira aqui na igreja, 19h30. Amém? Sexta e sábado também em casa, e domingo estaremos aqui celebrando a Páscoa, com detalhes desses temas que eu passei para vocês, tá bom? E eu quero demonstrar aqui a minha admiração para o povo judeu, que eu me lembro quando eu estava lá trabalhando com eles, nesse período, era o único período que a gente não trabalhava. Porque nesse período, nessa semana toda, que antecede a Páscoa, eles se isolam. As famílias se reúnem em família, elas se reúnem para orar, uma família com outra, poderia ser na sinagoga sim ou não, eles fazem as próprias refeições deles, e eles dedicam essa semana inteira para a celebração da Páscoa. Aquilo ali eu achei admirável, porque eles interrompem todas as atividades deles. A gente não pode fazer isso, meus irmãos, a gente não precisa também fazer isso, porque glória a Deus, Jesus cumpriu a lei por nós. Eles fazem isso por causa de alguns itens da lei. Jesus cumpriu por nós e temos da graça a Deus por ele. Mas eu digo admirar
pela dedicação com que eles fazem. Eles param tudo e fazem. Param de trabalhar, não estudam, não viajam, eles ficam dentro de casa ou se reunindo em grupos para orar. É isso que eles fazem. Então, o que eu estou propondo a vocês é que durante a semana, apenas 1 horinha por dia, a gente consiga dedicar essa 1 horinha para juntos, ainda que cada um na sua casa, em família, mas reunidos como comunhão, como comunidade, a gente possa dedicar essa semana ao Senhor. Amém? Posso contar com vocês? Amém? Então, Jesus está caminhando para Jerusalém, realizando muitos milagres, pregando a muitas pessoas, e no domingo, nesse dia, que hoje representa esse dia, outro parênteses, no domingo que vem eu vou explicar por que a Páscoa tem datas diferentes, tá? Por que não é sempre no mesmo dia do ano, como é o Natal, por exemplo, tá bom? Então, semana que vem vocês vão saber por quê. E acontece isso que a gente vai ler aqui agora, a entrada triunfal de Jesus. Jesus já vinha caminhando, Jesus já vinha andando com aqueles homens, e então, em um momento específico, obrigado, Elias, ele para e dá uma instrução aos seus discípulos. E ele fala assim: depois de contar essa história, alguma das parábolas que ele vinha contando para os homens lá, que andavam com ele, para os discípulos, então ele diz, depois de contar essa história, Jesus prosseguiu rumo aonde? Rumo a Jerusalém. Pode ir, a gente vai ler até o 34. Quando chegou a Betfagé e Betânia, próximo ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 de seus discípulos. Vão até aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-o para cá. Se alguém perguntar, por que estão soltando o jumentinho? Respondam apenas, o Senhor precisa dele. Então eles foram, encontraram o tal jumento, e exatamente como Jesus tinha dito. E enquanto eles amarravam o jumentinho, seus donos perguntaram, por que vocês estão soltando esse jumentinho? E os discípulos responderam, o Senhor precisa dele. Só até aí, por enquanto. Pode deixar aquela imagem que eu te pedi, Larissa, na tela, por favor. Eu falei com algumas pessoas, até a Larissa ficou um pouco assustada, Jesus no jumento? Eu falei, cata aí na internet, Jesus e o jumento. Calma, irmão, jumento não é uma pessoa ignorante, nesse caso é um jumento de verdade, tá? Eu já fui um jumento mesmo, tá, irmão? Tá, irmãos? Mas Jesus me resgatou, glória a Deus por isso, hoje é Jesus e Alain, né? Amém. E eu, começando a ler a história, desde aquela época, eu já tinha essa questão que me intrigava muito, desde aquela época da Igreja Católica. Por que Jesus entrou triunfante em Jerusalém, em cima de um jumento? Não é esquisito, irmãos? Vou entrar triunfante em cima de um jumento. Imagine um rei da época que tinha todos os melhores animais que poderiam existir: búfalos, lindos cavalos, alazões, camelos maravilhosos. A nossa imagem de um rei entrando triunfante numa cidade jamais seria, pelo menos na minha imaginação, não sei na de vocês, talvez a de vocês seja mais fértil que a minha, mas na minha imaginação jamais seria um grande rei entrando num jumento. Não é meio frustrante? Você fica assim, quê? Que esquisito. É como se de repente, né, viesse aqui o presidente da ONU, por exemplo. Você imagina ele num carro blindado, grande, preto, não é assim que você imagina sempre, né? Enorme, com mais 15 em volta, e vem numa carroça. Ninguém nem vai acreditar primeiro que ele é o tal cara, né? Porque numa carroça, jamais imaginaria isso. Então, para a imagem da época, o que a gente pensaria assim? Seria um alazão, um grande cavalo lindo, né? Na nossa mente ainda preconceituosa, que cor seria esse cavalo, irmãos? Branco. Num lindo cavalo branco. Para você ver como é que você tem que ainda ter cuidado com a sua mente, tá, irmãos? Foi você que disse branco, eu nem falei nada. Quem falou foi você. Eu vou te dizer por quê. Tem várias questões. Eu vou trazer aqui algumas para você. Primeiro, o cavalo existia. O grande boi, os búfalos existiam.
Os grandes camelos lindos existiam, mas aqueles eram animais utilizados durante guerras. Eles tinham que ter agilidade, pressa para alcançar o inimigo. E eles então, quando viam um rei caminhando sobre um cavalo rapidamente, eles imaginavam: alguma coisa ruim vai acontecer. O rei está indo para a guerra. Guerra. Jesus, ele veio para nos trazer paz, irmãos. Jesus veio para trazer pacificação para nós, filhos dele, tá? Para o mundo é confusão, mas para nós, para os que creem nele, é paz. O jumento, ele não corre muito, ele tem uma velocidade máxima dele, tá? De repente, se você correr do lado dele, acho que talvez você alcance, ele ultrapasse. Você pode dizer: eu corri mais que um jumento. Você pode dizer isso, declarar que você venceu a corrida. Mas o jumento não é muito veloz. Ele é um animal para você andar calmamente, tranquilamente. Mas, pastor, você ainda não me explicou porque que Jesus entrou num jumento. Porque que ele entrou em Jerusalém montado num jumento. Abra comigo, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias não é aquele dos trapalhões, tá, irmãos? Está na Bíblia. Zacarias 9:9. Olha o que diz esse profeta Zacarias: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa quem? Jerusalém. Vejam, quem é que está chegando? O seu rei está chegando. Ele é justo e o quê? Vitorioso, mas também é humilde e vem montado onde? Num jumento. E ele ainda vai dizer mais: num jumentinho, cria de uma jumenta. Zacarias, irmãos, está fazendo uma profecia. Jerusalém, o seu rei, grande e vitorioso, ele vai entrar aqui montado sobre um jumento. Tenta imaginar o povo ouvindo aquilo. Um jumento. Mas foi isso que Deus mandou Zacarias falar. E quando você vai ler a história dos reis de Israel, você vai entender que houve um rei que fazia isso. Houve um rei, grande amigo de Deus. Adivinha quem era? Grande amigo de Deus, que já sabia desse movimento de Deus com relação aos jumentos. Você vai acompanhar isso lá em 1 Reis, leia lá também. 1 Reis, capítulo 1, versículo 33. Primeira Reis, capítulo 1, versículo 33. Davi, esse ele lhes disse foi Davi, tá, irmãos? Davi lhes disse: levem Salomão e os meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado aonde? Em minha mula. Um animal parente do jumento. Era no mesmo naipe. E quando você lê a história de Davi, irmãos, você precisa conhecer esse cara. Você precisa ler um pouquinho mais sobre ele e sair um pouco da superfície das coisas que a gente fala apenas aqui. Vai ler a biografia dele. Irmãos, Davi era um cara muito sábio. Davi, toda vez que ele entrava em Jerusalém, já como vencedor, campeão, quando ele queria trazer paz para a cidade, quando ele queria falar assim: olha, vocês de Jerusalém, fiquem tranquilos, a cidade está segura. Davi sempre vinha montado num jumento ou numa mula. Ele tinha as dele, que só ele entrava. Então o povo, quando via aquele homem entrando montado numa mula ou no jumento, eles falavam: aí vem o rei, aí vem o nosso rei. Significa que a cidade está segura, está em paz, o nosso rei está aqui. Irmãos, quando o rei não estava na cidade, significava que a cidade estava correndo perigo. Por quê? Aonde o rei estava, os grandes e maiores soldados do exército estavam ali para proteger o rei. Se o rei estivesse na cidade, a cidade estava super protegida. Quando o rei tinha que sair para lutar, esses grandes homens tinham que ir com ele. Tinha alguém que ficava na cidade? Tinha, mas era menos, era em menor quantidade. Então, quando eles sabiam que o rei estava caminhando na cidade
sobre uma mula ou sobre um jumento, significava o quê? Está tudo bem, podem ficar tranquilos, eu estou aqui, olha a segurança em volta de vocês. Estão conseguindo pegar, irmãos? Então Jesus, quando ele dá essa ordem a 2 discípulos dele, olha só, paramos aqui em Betânia, vai até aquele povoado ali, aqui na frente, já a 4 quilômetros daqui já é Jerusalém. Então vai naquele povoado ali, pega um jumento assim, mas Jesus dá um detalhe. Por que Davi mandou Salomão entrar na cidade com o seu jumento? Sabe por quê? Porque nesse momento da história, Davi já tinha dito que Salomão seria o seu sucessor. O rei Salomão ainda antes de ser rei, ele foi escolhido por Davi para ser rei. Embora ele tivesse outros filhos, ele escolheu Salomão, que era o filho da mulher cujo homem ele mandou matar, da mulher adulterar. Irmãos, é meio louco isso, tá, irmãos? É meio doido isso. Como é que o filho da mulher adúltera é que foi escolhido para continuar a linhagem daquele de onde viria Jesus? Jesus descende de Davi, e essa árvore genealógica passa por Salomão, filho de uma adúltera. Como pode isso, irmãos? Da mesma forma, assim como foi uma mulher prostituta que ajudou o povo de Israel a vencer Jericó, o Senhor, ele escolhe quem ele quer, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Nós é que temos um olhar preconceituoso, nós é que julgamos, nós é que condenamos, nós é que expulsamos as pessoas às vezes da igreja porque ela cometeu uma falha. E quantas nós cometemos e ninguém fica sabendo? Não foi à toa que Raabe, irmãos, entrou na história. Não foi à toa que Batseba entrou na história. Pessoas rejeitadas, excluídas, pessoas que tinham um dedo apontado para elas o tempo inteiro. Mas Jesus sabia com quem ele falava. E Jesus disse: eu não vim para você que se acha muito bom, muito importante e está bem de vida. Eu vim para aquele que acha que está doente, sabe que está doente e precisa de ajuda. Eu vim para os doentes, para os fracos. Se você me quer, é porque você precisa de alguma coisa na sua vida. Jesus andou com prostituta, andou com ladrão. A gente vê que Jesus, pouco tempo antes, mas a caminho de Jerusalém, ele passa por uma cidade. Quando ele entra nessa cidade, ele vê um carinha em cima de uma árvore. Um carinha que ele não conhecia, mas que ouviu falar dele. Quem é esse cara? Você lembra? Zaqueu. E Zaqueu já tinha uma vida toda errada. Zaqueu era judeu, mas ele trabalhava para o Império Romano. Zaqueu se aproveitou da sua função, que era cobrar impostos. Roma falava assim: olha, eu quero 10 de imposto, não importa quanto você vai cobrar, mas eu quero 10 para mim, de cada pessoa. Zaqueu aproveitou-se disso e falava: é 12. Entregava 10 para Roma e ficava com 2 para ele. E ele cobrava dos seus irmãos judeus. Quando os seus irmãos judeus descobriram isso, vocês acham que eles passaram a amar mais ou a odiar Zaqueu? Odiar. Pastor, mas por que eles entregavam então para Zaqueu? Porque Zaqueu andava com 2 guardas romanos. Se eles não pagassem, chibata nas costas. E como Zaqueu viu que deu certo, depois ele cobrava 14, cobrava 15, cobrava 20, quanto ele quisesse. Então ele era odiado pelos seus irmãos judeus. Só que do outro lado, ele também não era amado pelos romanos, porque os romanos não gostavam dele. Ele simplesmente era alguém que trabalhava para os romanos. Então ele era odiado pelos judeus e só usado pelos romanos. Zaqueu, ele tinha dinheiro fruto de roubo, mas ele não era um homem feliz. Ele vivia com aquilo tudo, ele e sua família rejeitado, excluído, apontado o tempo todo o dedo para ele: ladrão, ladrão, ladrão. E de repente Jesus, o Senhor, já conhecido como o Mestre, as pessoas já se referiam a Jesus como o Mestre. Todo mundo queria estar perto de Jesus. E quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem que já sabe que a posição dele é de rejeitado, de ladrão, ele na mente dele talvez tenha pensado: esse cara nunca vai nem olhar para a minha cara, porque eu sei quem eu sou. Irmãos, mas ele precisava de ajuda. E ele não se negou a isso. Tanto é que ele correu para conhecer Jesus. Mas a história conta que ele era pequeno. Então ele sobe numa árvore. Quem quer fazer, irmãos, não dá desculpa, vai e faz. Ele subiu naquela árvore. E Jesus, entrando na cidade, quando passou por ele, falou assim: Zaqueu, olha só, cara. Falando comigo? É você. Preste atenção. Vou fazer um trabalho aqui, vou falar com umas pessoas, mas à noite eu quero jantar na sua casa, Zaqueu. E os outros que ouviram isso?
Mas na casa de um publicano, de um ladrão, na casa de um cobrador de impostos, quem é esse homem? Será que ele é o mestre mesmo? Beelzebul, filho de Beelzebul, ele é o diabo, não sei quem. Ele vai, assim como ele teve com uma prostituta. Você fala com a prostituta? A mulher, essa mulher que está derramando esse óleo no seu pé, secando com o seu cabelo, você sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma pecadora, como foi feita aqui a interpretação hoje, pregado semana passada. Jesus não estava nem aí, irmão, sabe por quê? Porque Jesus veio para resolver os problemas, não para continuar apontando o problema. Ele veio para solucionar, ele veio para trazer a resposta dos problemas. E aquele homem, a gente sabe muito bem, que Jesus vai lá, janta na casa dele, quando entra na casa dele, irmãos, tentem imaginar a situação, a mesa posta. Do lado de fora, tinham os seguidores de Jesus e tinham os perseguidores, tá, irmãos? Quem seguia porque admirava, e quem perseguia era para encontrar brecha para falar alguma coisa mal dele. Então Jesus entra à casa de Zaqueu, aquela mesa posta. Zaqueu, sua esposa, seus filhos, Jesus. Tente você imaginar Jesus sentado na sua mesa da sua casa com você e com a sua família, fazendo uma refeição com você. Aliás, hoje teremos sopinha, aproveita aqui o jabazinho, tá R$7 no final do culto. Jesus está aqui também, tá, irmão? Já começou para com a gente, brincadeira, tá? Tente imaginar, na casa de Zaqueu, aquele homem, que ele também já entendia que era um pecador. A história não conta, irmãos, nenhum diálogo naquela refeição. A história só conta que Jesus, por aquele ato, demonstrou todo o amor que ele podia ter por alguém que era uma pessoa pecadora, condenada e já massacrada pelos seus. Aquele gesto de Jesus mudou a vida daquele homem. E de repente aquele homem abre a boca e fala: olha só, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se, aí foi, né, a gente sabe que ele roubou, né? E se eu fiz alguma coisa com alguém que eu não deveria, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus faz uma declaração: aqui, hoje, nessa casa, houve salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus chega na história, alguma coisa tem que acontecer, a vida da pessoa tem que mudar, e as atitudes da pessoa tem que mudar. Quem está com Jesus tem que entender que Ele é amor, e você precisa começar a amar também. Então aquele jumento, quando o rei entrava na cidade, significava: estamos seguros, o rei está aqui. E Jesus dá a seguinte instrução para aqueles 2 discípulos: olha só, você vai até lá e você vai desamarrar um jumento. Mas ele dá um detalhe, volta lá em Lucas capítulo 19, por favor, para vocês acompanharem comigo qual é a instrução que ele fala. Lucas capítulo 19, vai direto para o versículo 30, para vocês verem que não sou eu que estou falando. Lucas 19, 30. Olha só: vão aquele povoado adiante, disse ele, assim que entrarem, verão ali amarrado um jumento no qual o quê? Ninguém jamais montou. Qual é a importância desse detalhe, irmãos? Quando Salomão entrou na cidade, a mando do seu pai, montado na sua mula, estava dizendo para o povo: olha só, Salomão agora vai ser o novo rei, tá? Ele está montado sobre a minha mula. Aquilo ali representava um governo humano. Estava sendo passado uma hereditariedade. O poder do pai estava sendo passado para o filho. Aquela mula, aquele animal, já havia sido usado pelo pai, e agora está sendo usado pelo filho. O governo humano vai permanecer. Mas quando Jesus fala, um animal que ninguém jamais sentou, ele está dizendo, um novo tipo de governo vai iniciar aqui. Agora, um novo tipo de rei, não será mais um governo humano, será um governo que virá dos céus e que vai governar sobre a sua vida. Um animal que ninguém jamais montou, porque Jesus foi para a cruz, coisa que ninguém queria fazer, e ele fez. E a palavra diz que como um cordeiro mudo, ele foi para o abatedouro, irmãos. Ele foi para o abatedouro, ele não foi levado, ele não foi arrastado, ele foi para o abatedouro. Mas isso a gente fala melhor semana que vem. Por enquanto, é a entrada triunfal de Jesus. Volta com a imagem. Quero que você fique aquilo ali na sua mente.
a entrada triunfal. Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumento. Num jumento que ninguém jamais havia montado. Um novo governo, um novo tipo de governo, um governo que vocês jamais tiveram antes, nunca viram. E aquele povo, você vai ler um pouco mais para frente, eu vou acompanhar aqui, eu vou ler o texto, eu quero só que você ouça, por favor. A partir do versículo 35 vai dizer assim o texto: levaram-no a Jesus, levaram o jumento para Jesus, e lançaram mantos sobre o jumento, e fizeram com que Jesus montasse sobre ele. E enquanto Jesus passava, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que eles tinham visto. E eles começaram a exclamar. E eu quero que você repita isso comigo, versículo 38. Eles começaram a exclamar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória. Irmãos, eles estavam declarando isso o tempo todo. Enquanto Jesus caminhava, eles declaravam: e Jesus caminhava e o povo continuava exclamando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Jesus caminhava e eles continuavam declarando. Vai, gente. Com alegria, é Jesus que está entrando. Jesus caminhava e o povo clamava com alegria. Vai, irmãos. Esse é o Rei. Jesus é o Rei que está entrando na cidade para dizer: eu estou aqui, vocês estão seguros, não tenham medo, o Rei está em casa. O Rei está em casa. A entrada do Rei na cidade, sobre um jumento ou uma mula. O Rei está aqui, você está seguro. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Isso é tão maravilhoso quando nós entendemos que Jesus cumpriu a profecia de Zacarias. Naquela profecia de Zacarias nós lemos que o Rei entraria vitorioso. Jesus entra glorioso em Jerusalém. Esse texto se chama a entrada triunfal de Jesus, porque antes dele somente Davi havia feito isso com ele e seu filho. Não tinha mais isso, irmãos. Aquele povo ficou mais de 400 anos sem reinado. Não tinha alguém que os representasse. Eles já tinham sido escravizados durante muito tempo. Agora eles estão lá sendo oprimidos pelo Império Romano. E eles gostariam de reviver aquilo. Quando Jesus entra na cidade, todo mundo que conhecia a profecia, que eram todos daquele lugar, porque todos eram judeus, e eles conheciam muito bem a lei, irmãos. Eles conheciam muito bem os profetas. Quando eles viram Jesus entrar, eles entenderam: o Rei está voltando para casa. O Rei está voltando para casa. Aleluia! E eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, no céu, paz no céu e glória nas maiores alturas. Irmãos, isso é incrível, isso é espetacular. Jesus, o Rei dos Reis, o vitorioso, o vencedor, adentrando naquela cidade e declarando para o povo: fiquem tranquilos, porque eu estou aqui. Não importa o que vá acontecer, eu estou aqui. Não importa se tem alguém aqui dentro que está tentando destruir você, eu já cheguei, eu estou aqui, o Rei está em casa. Essa era a declaração de Jesus. E eles estavam preparando o povo para o seguinte: vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa para acontecer, mas eu quero que vocês fiquem tranquilos, o Rei está em casa. Não importa, meu irmão, minha irmã, você é filho, filha de Deus, você que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não importa qual seja o problema que você estiver passando, entenda de uma vez por todas, abra sua boca não para reclamar ou para murmurar, mas para glorificar o Senhor Jesus, que é bendito e é o Rei que vem para salvar você. Jesus é o Rei. O único objetivo de estarmos aqui é adorar a Jesus. O único motivo, irmãos, para estarmos aqui
é adorar a Cristo. A palavra diz que aquele povo, quando Jesus passava, jogava os mantos, né? A história, ela foi mudando com o tempo. Em alguns lugares você vê as pessoas lançando palmeiras. Por isso, Domingo de Ramos, plantas. Eu queria trazer algumas, mas eu gosto muito das plantas. Eu não queria cortar as plantas só para isso. Tá, irmãos? Eu ia dar uma palmeirinha para cada um. Mas eu gosto muito das plantas, não é fazer isso com elas, não. Mas será que você está com o seu coração aberto para receber Jesus? Aquelas pessoas conheciam a Cristo. Aquelas pessoas conheciam Ele pessoalmente. Aquelas pessoas já tinham ouvido falar dos vários milagres que Jesus vinha fazendo ao longo daqueles 3 anos. Será que você está recebendo Jesus na sua vida, irmãos? Cuidado, porque aquele povo recebeu Jesus. Mas 4 dias depois, aquele povo disse: crucifica Ele. 4 dias depois, aquele povo tinha que fazer uma escolha: o ladrão ou Jesus? Quem vocês querem soltar? Aquele mesmo povo que gritava: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Aquele mesmo povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Será que a sua aceitação de Jesus na sua vida, ela é uma coisa que depende do momento, de como está a sua vida? Será que é só se tudo for bem? Será que é só quando tudo vai bem? Será que é só quando as coisas que você quer que aconteçam, acontece, é que você declara glórias a Deus? Ah, irmãos, é em todo tempo, em todo momento, em todo instante. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça declarando: bendito é o Rei. Bendito é o Rei. Bendito é o Rei. Que está na sua vida, que veio para te ajudar, veio para te socorrer, veio para te livrar. No furacão, irmãos, no meio do furacão, se você olhar para o lado, você só conseguirá ver o vento. Você vai ver só destruição. Você vai ver só momento com coisas ruins acontecendo. Na hora em que você olha para o alto, quem já viu aqui filmes, documentários sobre furacão, eles lançam algumas câmeras, alguns objetos que conseguem entrar no meio dos tufões, e eles, segundo as pesquisas, lá no meio do tufão tem um lugar de paz. É o único lugar onde eles conseguem olhar só para o alto. Para o lado ele não olha, porque se ele olhar é vendaval. Mas quando ele olha para cima, ele vê uma saída. Uma saída. O nosso olhar tem que ser sempre para cima. A nossa solução vem de lá. Certa vez, olharam para os montes e disseram: de onde me virá o socorro? Isso é um salmo. Havia uma tradição na época em que as pessoas contratavam, não é magos não, feiticeiros, a palavra é essa. Contratavam feiticeiros que faziam feitiçarias para que essas pessoas tivessem alguma resposta positiva na vida. E esses feiticeiros, eles iam aos montes. Então a pessoa que contratava o feiticeiro ficava aqui embaixo no vale, aguardando o feiticeiro subir, e eles ficavam aguardando a solução vir daquele monte. Então esse texto de Salmos, às vezes tem gente que entende errado. O texto está dizendo: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele continua: o meu socorro vem do Senhor, não vem do monte. O meu socorro não vem de quem está no monte. O meu socorro vem daquele que fez o monte, que fez os céus e a terra. É de lá, é do alto que me virá o socorro. E o meu olhar, irmãos, o meu foco tem que ser para o alto. Porque se você olhar para o lado, você vai ver uma pessoa que talvez hoje você esteja muito bem com ela, mas pode ser que amanhã não. Pode ser que você tenha uma rusga, uma intriga, um problema, uma briga, e você não queira nem mais olhar para essa pessoa. Não é de lá que virá o seu socorro. O seu socorro vem daquele que nunca decepciona você. E Jesus está dizendo mais uma vez no dia de hoje: eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus está declarando para você: eu estou aqui. A cidade está segura. Não temas. Fala para o seu irmão: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você não está só, Maurício. Você não está só, Elias. Você não está só, Sueli. Você não está só, Jaela. Você não está só. Você não está só. Ainda que tudo pareça, irmãos, que você foi esquecido. Quem já não teve essa sensação? Ah, Deus esqueceu de mim. Confessa agora para mim aqui. Confessa. Lembra, eu quase fui padre, hein? Eu podia estar no confessionário agora ouvindo você. Confessa se você já não falou isso.
O Senhor esqueceu de mim, só pode, pulou a minha senha. Estava chegando a minha vez, ele pulou para o outro. E ele não falou o meu nome. Ele esqueceu de mim, eu estou aqui largado nesse canto. Olha a sua declaração, irmãos. Cuidado com aquilo que você fala. Nós temos dito aqui repetidamente, a sua fé, ela é expressada inicialmente por aquilo que você fala. Ela vai demonstrar quem você é. Ela vai dizer o que tem dentro de você. Bendito é o Rei, em todo o tempo. Bendito é o Rei. Fala de novo, bendito é o Rei. Leia o texto, bendito é o Rei. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus agora? Esse Rei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Tu és o Rei. Bendito é o Rei. Aleluia. Nós vamos participar da ceia já já. Mas antes eu quero convidar você para contribuir com essa obra. Estamos aqui e precisamos, irmãos, não tem outro método, tá? Nós mantemos esse lugar se não for pagando as coisas. Então nós temos que pagar, temos coisas para fazer. E eu quero pedir a você que abra o seu coração e a sua carteira, obviamente, né? O seu celular, sei lá como é que você vai fazer. E faça aquilo que o seu coração está dizendo para você. A palavra de Deus diz que o que importa é a intenção do seu coração. Não é eu prometer uma coisa para você. Não é eu dizer para você, vem aqui, traga tantos reais, que você vai receber 10 vezes mais. Eu não posso falar isso para você, irmãos. Eu estaria sendo mentiroso, porque eu não tenho como te prometer isso. Mas uma coisa eu posso dizer, faça de todo o seu coração, e o Senhor vai te recompensar, porque Ele conhece a sua intenção. Se você trouxe em espécie, pode pegar o seu envelope. Se você preferir, você pode fazer por meios eletrônicos. Estão ali. Vai aparecer, quem nunca fez, o meu nome, mas essa conta é específica apenas para a igreja. Por enquanto, logo logo vai estar ali o CNPJ da igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Obrigado, Senhor. Me dá meu envelope também, por favor, aqui, por gentileza. Meu envelope. Alguém corre? Consagre a sua oferta, irmãos. Consagrar é dedicar. Quando a gente fala assim, consagre o seu dia ao Senhor, dedique o seu dia ao Senhor. Consagre a sua família ao Senhor, dedique a sua família ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor, Ele que cuida de mim. Consagre a sua oferta ao Senhor. Essa oferta você está entregando para Ele. É uma semente que vai frutificar. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Glória a Deus. Consagração, deve ter aí na letra aí, consagração. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. Aleluia. De gratos louvores transborda Obrigado, Pai. o meu coração. Glória a Deus. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Obrigado, papai. Aleluia. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Aleluia. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebra Ele, irmão. Celebrarei Aleluia. a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te,
Pai. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Oh meu Deus, que honra, que privilégio, papai. Que privilégio poder fazer parte dessa obra. Ainda que seja com algo que pareça tão pouco, mas é o Senhor agindo nesse pouco que fará grandes coisas acontecerem aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai, pelos corações abertos, pelas boas intenções. Muito obrigado por aqueles que puderam fazer e fizeram. Obrigado, Pai, por aqueles que estão com muita vontade de fazer, e eu já te agradeço porque na próxima eles farão em nome de Jesus. Eu profetizo prosperidade, aquela que o Senhor garantiu para nós lá na cruz, onde dizia que nada nos faltaria. O Senhor cuida das aves nos céus, das flores nos campos, mas isso tudo é passageiro. O que mais o Senhor fará por eles, que será maior do que aquilo que o Senhor fez por nós? Nada, Senhor, porque nós fomos feitos à sua imagem e sua semelhança. Foi a nós que o Senhor disse: meus filhos, meus filhos, meus filhos. Muito obrigado, Pai, porque eu posso contribuir, ainda que com uma quantia tão mínima, mas eu junto com o do meu irmão, da minha irmã, e isso se torna uma potência nas mãos do Senhor. Que essas e outras portas, Senhor, que proclamam o nome do Senhor por todo o mundo, permaneçam abertas e se multipliquem, para que a palavra do Senhor Jesus chegue a todos os cantos desse planeta. Mais uma vez, Pai, eu só posso te agradecer. Muito obrigado, porque ofertar na sua casa é um privilégio para mim. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia. A glória. O povo da ceia, se adianta, por favor. A força. Glória a Deus. E o poder ao Rei. Aleluia. Jesus. Obrigado, Pai. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Obrigado, Pai. Só o Senhor é digno de honra e de louvor. É só a Ti, Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, papai. Ouça o que diz em Mateus capítulo 26, no versículo 20, fala assim: ao anoitecer, Jesus, reclinado à mesa com os 12, a última ceia que Jesus estava ministrando, irmãos, quinta-feira, não falte quinta-feira. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: eu digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Jesus sabia, irmãos, que entre eles estava o traidor. E Jesus sabia quem era o traidor. Jesus estava dando uma oportunidade para que aquele homem mudasse. Mas ele permaneceu fiel às suas convicções de traição. Mesmo assim, Jesus jamais o proibiu de participar da ceia. Mesmo assim, jamais falou: você pode e você não pode. Se Jesus fez assim, irmãos, eu não posso fazer diferente. Todo aquele que quiser participar dessa ceia, que não é minha, que não é da pastora Danusa, que não é de graça e justiça, a ceia, ela é do Senhor. E o Senhor da ceia, o dono da ceia, está dizendo: você pode cear, você pode participar. Eu coloquei essa mesa para você. A Bíblia ela vai dizer para nós que o momento da ceia é um momento de reflexão, para nós lembrarmos de tudo aquilo que Jesus fez por nós,
para lembrarmos do sacrifício de Jesus. Então eu quero que você nesse momento pense nisso, naquela cruz que não foi feita para Jesus, mas que Ele assumiu, porque era para você, era para mim. E esse mesmo Jesus está dizendo: mesmo assim, eu digo, você pode participar da ceia. Não importa, irmãos, o que você fez de certo ou de errado, não é sobre você, é sobre Cristo. Estamos aqui para celebrar a Jesus Cristo. Lembra, o motivo de estarmos aqui é adorar a Ele. E nós vamos abençoar, consagrar esses elementos ao Senhor. Pai amado, querido Deus, apresentamos ao Senhor esse pão e esse suco de uva, o fruto da videira. Estamos fazendo isso como uma ordenança do Senhor, mas também para nos lembrarmos de todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Que esses elementos, ao entrarem em contato com a nossa corrente sanguínea, possam fazer parte de todo o nosso corpo. E assim como o sangue de Jesus nos cobriu e nos livrou simbolicamente, hoje estaremos novamente ingerindo um pedaço da carne de Cristo, que nos deu saúde, e um pouco do seu sangue, que nos deu salvação. Te louvamos por esse momento, ó Pai, e te dizemos muito obrigado. Glória a Deus. Podem servir. Todos estão livres para ceiar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Só o teu sangue, Senhor. Estamos aqui por causa do teu sangue que foi derramado, que nos faz aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Separa assim os elementos, ó. Não abre o suco agora não. Fica só com o elemento do pão na sua mão. Você pode tirar dessa embalagem. É um pão, acredite, tá, irmãos? Não é um biscoito creme cracker, não. Poderia ser também, não tinha problema. É simbólico. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. O corpo de Cristo foi dilacerado, mutilado, irmãos, para trazer saúde para você. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 53 que Cristo levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas chagas, pela sua chaga, pela sua ferida. Por que eu estou falando no singular, irmãos? O texto vai nos dizer que Jesus ele apanhou tanto que você não conseguia mais diferenciar uma chibatada de outra. Era tudo uma grande ferida em Jesus Cristo. A mutilação do corpo de Jesus estava atraindo para ele todo o mal que era para o meu e para o seu corpo.
E ele agora está dizendo: esse corpo, ele pode dar para você saúde. Saúde. Comam ele, todos vocês. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu corpo mutilado para me trazer saúde. Eu te louvo e te exalto, Pai. Muito obrigado, Jesus. Podem comer, queridos. Aleluia. Grande é o Senhor. Medite um pouco, irmãos. Use um minutinho aí para meditar. Esquece o que está lá fora. Esquece os problemas. Não lembra que amanhã é segunda-feira. Pensa aqui e agora, nesse momento. Dedique o seu tempo exclusivamente para adorar ao Senhor, no seu íntimo. Agradece a Ele. Se você está aqui agora respirando de pé, é porque Ele permitiu que você tivesse. Isso é motivo para dizer muito obrigado, Senhor. Porque muitos não chegaram até aqui, mas eu posso dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu posso declarar: eu estou vivo. E no dia em que isso não for mais uma realidade aqui na terra, eu sei que será uma realidade nos céus, onde nós habitaremos com o Senhor. Mas por enquanto você pode dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui. Muito obrigado porque tem essa pessoa do meu lado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teto que me cobre, pela cama que me espera, pelo alimento que tem na minha casa. Não pense só no que você não tem, agradeça por tudo que você tem hoje e agora. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. E me perdoa pelas vezes em que eu fui tão mesquinho, Senhor, pensando só em mim, no meu próprio eu, no meu umbigo. Eu só queria para mim, Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu quero dizer: Senhor, eu errei. Me faz uma pessoa melhor, Senhor. Me transforma, muda o meu eu, meu ser. Eu quero ser mais próximo de Ti. Eu quero ser mais parecido contigo, Senhor. E eu quero poder dizer de fato que sou livre, Senhor. Eu sou livre. Livre das ciladas de Satanás. Livre das agulhas que esse mundo usa para me espetar e para me fazer mal. Livre desse pensamento que tenta me atrair para fora do Evangelho. Eu sou livre em Cristo. Se há alguma coisa que eu não sou, Senhor, livre é do Teu amor. O Teu amor me alcançou, e isso eu declaro sim com orgulho. Eu sou escravo do Seu amor. Eu sou escravo do Seu amor, porque o Senhor me comprou. O Senhor tem o direito sobre mim, porque o Seu sangue foi derramado por causa de mim. Um preço muito caro foi pago por causa de você, meu irmão, minha irmã. Segura o cálice. Em seguida ele tomou o cálice. Ele deu graças. Ele ofereceu aos seus discípulos e disse para eles: bebam todos vocês. Eu vou repetir, irmãos. Ele está dizendo: bebam todos vocês. Isto é o meu sangue. Mas não é um sangue qualquer. É o meu sangue da aliança. Que aliança é essa, irmãos? O homem estava separado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus estava dizendo: está acabando agora. Essa separação está acabando agora. Porque eu estou fazendo uma nova aliança com o Pai. E aqueles que estiverem em mim poderão se reaproximar dele novamente. Não haverá mais separação entre você e o trono da graça. Obrigado. Esse é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Pode abrir. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sangue que foi derramado, para me trazer de volta a comunhão contigo, com os céus, com o Santo dos Santos, com o Altíssimo. Eu agora posso adentrar na sala do trono e falar: papai. Eu posso dizer: Deus é meu Pai. Antes eu só podia falar: Ele é Deus. Agora não mais apenas isso, eu posso dizer: Ele é o meu Pai. Ama, Pai. Obrigado, Jesus, porque foi por causa do seu sangue, o sangue da aliança, do qual eu compartilho agora com os meus irmãos. Podem tomar. Agradeçam ao Senhor. Louvem a Ele. Eu sou livre. Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Declara, você pode declarar isso. Oh!
Eu sou livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh! Declara se você é livre. Se você acha que não é, declara pela fé. Eu sou livre. Declara. Oh! Obrigado, Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, que nos resgatou do inferno, nos trouxe de volta à luz, e que as consolações do Espírito Santo, que habita em mim e você agora, seja com todos aqueles que acreditam que já são livres em Cristo Jesus, e que esses possam dizer amém, e glorifiquem a Ele, e aplaudam a Jesus. Obrigado. Oh, aleluia! Aleluia, viva o Rei dos Reis! Glória ao Deus, Senhor dos céus e da terra! Bendito é o Senhor! Glorifica Ele, irmãos! Aleluia! Excelente semana para você! Abraço teu irmão! Tem cantina lá atrás, R$7. Obrigado, papai! Aleluia!